Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a perspectiva romanceada da história e especialidade da escritora Mary Del Priore, autora do best-seller Histórias Íntimas, a Sexualidade dos Brasileiros, entre outros. Mary, quer dizer que esse livro vai virar filme? Vai, quem está fazendo é um jovem diretor mineiro, Júlio Leres, e vem contando com a participação espontânea de vários atores e atrizes conhecidas, Marília Pêra, Lucinha Araújo, Ivan Lins, Nélida Pinhon. Todo mundo aderiu e emprestou sua voz para discutir um pouco esse tema que é absolutamente apaixonante da nossa história e que eu conto desde os primórdios até os dias de hoje. Então, o livro que vai contando aspectos da sexualidade desde o período colonial, as primeiras relações sexuais, a questão da higiene, a homossexualidade no período colonial, o papel da Inquisição, da Igreja, da medicina, vai vindo até os dias de hoje para mostrar que nós não mudamos muito, não. Para você escrever um livro, como é que você se prepara para entrar assim naquela atmosfera? Olha, Leila, eu acho fundamental estar na cidade de leitores. Quer dizer, eu acho fundamental que nós sejamos todos leitores. Então, por exemplo, para tratar do século XIX, segunda metade, eu pego toda a literatura do período, vou ler os grandes autores, vou me inspirar na maneira como eles escrevem, vou recuperar os cenários que estão ali descritos. Como é que você vai tratar da Europa no século XIX? Por exemplo, tem um momento em que eu descrevo os bailes que eram feitos em Paris, mas para descrever esses bailes você tem que ler Proust. É né? uma delícia. Se você não lê Proust, você não sabe. Bailes, os vestidos, as joias, a decoração das casas, as tais cenas que as pessoas faziam. Né? Na França, que o banho de mar havia recém sido inventado por uma baronesa francesa que achava chique entrar nas águas do mar. Então, se você não lê o grande romance francês, você não vai conseguir pintar esse cenário, né? Você falou no banho de mar, o Conde D sempre leva os filhos para o banho de mar. Não é uma coisa que não se fazia na época do Brasil, no Brasil. Não, antigamente o mar era considerado perigosíssimo, porque acreditava-se que entrava pelo poro da pele da gente toda sorte de impurezas e doenças. Mas, de repente, a medicina começa a vislumbrar no banho de mar uma forma de fortificar os tecidos, né, da pessoa se tornar mais musculosa. Então, os nossos príncipezinhos eram levados a fazer equitação. E eles também tomavam muito banho de mar aqui em Botafogo. Pois é, eu achei no livro tão interessante que o príncipe sempre levava, quer dizer, é para mim a figura que mais surpreende nesse romance, O Castelo de Papel. Inclusive, você enfatiza muito no livro que ele vem de uma linhagem de guerreiros, não é isso? Exatamente. O pai e todo mundo, e mostra também muito bem as negativas de Dom Pedro II em deixá-lo participar da guerra do Paraguai, que ele acaba tendo, segundo o livro, um desempenho admirável. Porque essa figura foi tratada de forma tão diferente, né, nos livros de história. O próprio Gastão escreve para a Europa dizendo, puxa, ele não me deixou ir várias vezes, agora quer que eu vá, deve ter alguma coisa errada, né? Ele sabia. E foi realmente o momento mais penoso da guerra. Ele se comportou valentemente, passando fome ao lado dos soldados, lutando ao lado dos soldados, fazendo a libertação dos escravos no Paraguai, que é uma coisa que ninguém comenta, é graças a ele. E ele ganha simpatia, sobretudo, dos voluntários da pátria, que eram aqueles escravos, cativos, muitas vezes recém-libertos, que iam em busca de cidadania para lutar na guerra. E, por outro lado, quer dizer, ele foi maltratado pela história, né, o Conde D, e, por outro lado, a Princesa Isabel aparece sempre como a redentora, né, quase que canonizada, e você mostra, assim, com documentos, que ela não tinha um envolvimento intelectual com a abolição, não é? Ela tinha um envolvimento mais emocional. Emocional, ela era uma mulher muito piedosa, muito caridosa, então realmente a abolição para ela se torna a partir de 1887, porque antes ela nem fala nesse assunto, né? São só os negros, os pretos, as pretinhas, é assim que ela se refere à entourage de escravos que ela tem. A partir de 87, quando ela volta para assumir a terceira regência, Dom Pedro está muito doente, está indo se tratar na Europa, ela é recepcionada em Recife e depois em Salvador por uma multidão de gente batendo o pé e dizendo que quer a abolição e que querem que ela faça a abolição. É também o momento de uma imprensa negra, muitos negros libertos escrevendo, tendo jornais, é o caso do José do Patrocínio, é o caso do André Rebouças, amicíssimo deles, frequentador do Palácio, todo mundo batendo o pé, tambor. Então, a opinião pública, como eu já disse, está a favor da abolição. E o André Rebouças anota no diário dele, no dia 12 de fevereiro de 88, faltando 4 meses para a abolição.
primeiro gesto de Isabel em favor da abolição. Então, vamos dizer que o sentimento dela aflora ou se manifesta definitivamente a partir de fevereiro de 88. Mas veja bem, Leila, o Conde II escreve para a Europa 3 semanas antes da libertação, antes da assinatura da Lei Áurea, dizendo o seguinte: este ano vamos fazer a abolição da escravatura porque a escravidão não interessa mais e os negros voltarão ao trabalho. Quer dizer, é uma mentalidade quem vê o negro realmente como força braçal, como força de trabalho, sem um pensamento mais amplo, ou como é que vamos ressarcir essas pessoas, como é que elas vão ser... A lei do ventre livre, sem creche, sem cuidar dessas crianças, como a mãe escrava vai cuidar das crianças, né? Dos sexagenários jogados assim, agora não interessa mais, não tem mais como ser escravo, então vamos... Era então não é sem que humanismo nenhum. Longe de mim, até recebi um documento dos monarquistas essa semana, protestando contra essa versão dos fatos, mas são os cartas, estão lá, estão em Petrópolis, é só ir lá ler, né? E eu diria que a participação da Isabel foi discreta. Mary, de tudo isso que me surpreendeu mais, talvez, porque alguma coisa já sabia aqui ou ali, foi interessante muito acompanhar. Agora, eu fiquei surpresa deles irem para a Europa, depois da proclamação da República, exilados, sem um tostão. Ninguém tinha dinheiro. Pois é, ele sempre foi uma família pobre, né? Tanto a dela quanto a dele. E nesse momento, realmente, os cofres do Brasil estão completamente esvaziados, a situação econômica é péssima, realmente a Guerra do Paraguai afundou o país, é um momento de crise e eles não têm tostão furado. A vida deles é muito modesta, até o pai do Conde II morreu, o Duque de Nemours, momento em que eles recebem algum dinheiro, vão comprar o Castelo II e aí eles compram o palácio e nem tem, Leila, dinheiro para reformar. Porque tinha sofrido incêndio horroroso, aí você conta tudo isso no livro. Agora, apesar de todas essas dificuldades, né, esse casal continuou se gostando, muito feliz, foi um casamento feliz até o fim. É uma bela relação. Olha, numa época em que realmente os casamentos duram tão pouco, as relações amorosas são tão supérfluas, né, líquidas, sei lá, cada um dá um nome. A verdade é que é um exemplo de amizade, de companheirismo, de um casal que soube caminhar lado a lado, que se ampararam a vida toda, que se quiseram muito bem. E ela, quando fez 50 anos, escreve uma carta que eu, inclusive, reproduzo, muito comovente, dizendo que ela tinha por ele os mesmos sentimentos do dia em que ela o vira pela primeira vez. Quer dizer, é muito bonitinho isso, né? É uma lição, uma delícia. Acho. E por isso que é tão gostoso. É mais um motivo gostoso para a gente ler o livro. Bom, Leila, Mary Del Priore, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, adoro o teu programa. E é sempre um prazer conversar com você. Nossa. Obrigada, querida. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.